Prof. Gilson Catarino. Eu mesmo. Como está? Maravilha. Tudo bem, queridão? Prazer. Que bom te receber. Tava com saudade já. Pois é, semana passada, um feriadão aí, né, gente? Então. Prof. viajou? Então, uma descansadinha, sempre é bom, né? Mesmo? Foi com a esposa, com os filhos, todo mundo? Sim, não. Só a esposa. Só a esposa. Eita, é namorado, é namorido. Sim. Professor, o que nós temos hoje? Então, hoje nós temos um verbo bastante interessante. Qual? Por. Vamos Por? ver, colocando aí. Coloca na Exato. tela. Por. É o verbo por, que não perdeu o acento com a reforma ortográfica. Não. Não. Esse acento é um chamado acento diferencial. Aham. Ele diferencia o verbo da preposição. Existe a Entendi. preposição por, existe o verbo por. Havia 9 acentos diferenciais. Entendi. Tá? E a reforma matou 7, sobraram 2, o por e o pôde. Ah, eu já ia falar do pôde já. Então, o pôde manteve o acento também. Porque pôde e pode, né? A gente Pode pode hoje, ler pôde errado, ontem. né? Aí tem que colocar o acento? Pôde, acento circunflexo, pode sem Pode acento. sem, né? É. Tá. Agora, a primeira coisa que a gente tem de ver em relação ao verbo pôr é que não existe o verbo ponhar. Não. Não. Tá? Agora, por que a população usa então o verbo ponhar? Por que a gente põe? Porque, olha, eu Dá pra ponhar, né? gostaria de que você lesse aqui, ó. Eu estou aqui com o dicionário Aurélio, tá? Que é o Aurélio. Que verbo está aí? Eu tenho que ler isso aqui mesmo? Não, que verbo que está aqui? Aqui? É. Ponhar. Ponhar. Ué, mas peraí. Ué. Então existe o verbo ponhar? Existe? Não. Ah lá, gente, ó, ponhar. O problema, aqui cadê? em cima, Aí, ponhar. aí, ponhar, tá lá, o Tá no Aurélio. Aurélio, ponhar. Registra o verbo ponhar, mas desce o seu dedinho um pouquinho mais. Desce o dedinho. Desce. Desce. Aí, ó. Aqui. Olha o que está escrito aí. Brasil, Brasil. Sul, Sul. Centro-Oeste, Popular. Ah, então esse SCO S pop. é Sul, CO é Centro-Oeste, ou seja, Sul, Centro-Oeste, ponhar é Popular. muito usado no sul do país, no Centro-Oeste, só que é uso popular. Popular. Isso significa, então, que não é um uso oficial. E pronto. Entendi. Então, quando a gente diz não existe, é aí que tá. Na verdade, existe. Depende. Existe, só que não deve ser utilizado. É um uso popular no sul e no centro-oeste brasileiro. Entendi. Certo? Ok. Então, quem quer falar de acordo com as regras, de acordo com a gramática padrão, Não fala deve ponhar. evitar o eu ponhei, eu vou ponhar, eu ponharei. Põe aqui. Deve usar o verbo por, e aí vem, então, agora como é que é a conjugação do verbo por. Tá? Então Tá. vamos falar um pouquinho sobre a conjugação desse verbo, porque eu tenho certeza de que você já ouviu assim, Lu, se eu pôr aqui, quando Se eu pôr... Eu falo assim, tá errado. Então, pelo jeito, eu Então, falo, se eu pôr aqui... Vamos ver alguns tempos verbais bastante importantes. Então, Tá bom. primeiro o presente, o hoje. Tá. Todos os dias eu ponho. Todo mês eu ponho dinheiro na poupança. Todo mês você põe com o tal do til em cima do o. Põe. Todos os meses nós pomos. Pomos. Né? Que palavrinha Pomo. interessante, Nossa, né? muito Pomo de Adão. interessante. Né? E todos os dias eles põem. Observe que a diferença entre a terceira pessoa do singular e a do plural é apenas o M. M no Ele final. põe, eles põem, a pronúncia é mais ou menos a mesma. Tá? Agora, Tá. sabe de onde surgiu esse tal do verbo ponhar? Da onde? Exatamente daqui, ó. Eu ponho. Tá? Então, esse ponho, e aí dá origem ao tal do presente subjuntivo, que é que eu ponha, que você ponha, que nós ponhamos. Tá certo isso? Certinho. Que coisa estranha, né? Eu espero que nós ponhamos o nosso assunto em dia hoje. Mas na boca do professor parece que tá tudo certo, né, gente? Vai a gente falar isso, parece que tá tudo errado. Dá medo, né? Dá medo, né? né? E aí dá o imperativo também, né? Ponhamos isso aqui. Ponhamos, meio, Você né? pode falar para sua equipe aqui, gente, ponhamos as cadeiras aqui hoje para ficar mais elegante. Eu posso falar assim, que o Julinho ponhou as cadeiras aqui? E aí o ponhou seria o verbo ponhar, que não existe. Tá errado. Tá. Ele pôs. Ele É exatamente o o Julinho próximo. pôs. É a próxima dica nossa aqui, Entendi. ó. É o passado. Ontem eu pus. Ontem eu Eu dando palestra numa cidade do interior de São Paulo, Nossa, falando isso, que aí uma nojo, professora pus. falou assim, credo, professor, eu não falo isso para meus alunos, não. Eu não falo. Eu falo, não, mas como você não fala? Muito feio. Não, na língua portuguesa não existe bonito nem feio. Existe O adequado, o adequado. e o inadequado. Adoro isso, o adequado. Não é o certo, é o adequado. É o adequado e o inadequado, tá? É feio, não interessa, existe. Tá. O jovenzinho tem de saber da existência disso, ele tem que saber que o pus está certo. Tá Eu certo. pus o dinheiro na poupança. Eu pus. E você pôs? Eu
Pôs, com acento circunflexo. Nossa, que coisa estranha, olha. Ele pôs. Pôs. Nós pusemos, eles puseram. Nós pusemos. E aí, eles talvez a parte mais importante é quando houver a conjunção se ou a conjunção quando. Que com essas duas conjunções não é se eu pôr e sim se eu puser, se você puser, se nós pusermos. Ou se pusesse, se nós puséssemos, quando nós puséssemos. Que coisa diferente, mas é o adequado. É o adequado. Agora, você quer uma coisa mais diferente ainda? Quero. Tá. Todos, pode mudar a página aqui, todos os verbos terminados em por, como compor, depor, propor, repor. Muda a tela aí, produção. Todos. Qualquer que seja o verbo, é terminar em por, a conjugação dele é igualzinha à do verbo pôr. Então, como é que é mesmo? Todos os dias eu ponho. Então, eu reponho, eu proponho, eu componho, eu deponho. Ai, que bom, ficou mais fácil, tá. Certo. Tá. Como é que é aquela história lá do... Ei, gente, nós aqui, pôr as cadeiras aqui. Ponhamos. Então, reponhamos, deponhamos, propunhamos. O verbo propor. Espero que nós propunhamos. Ok. Nós, tá vendo? Ponhamos, ponhamos. Tudo assim. Tá. Não era ontem eu pus? Ontem eu pus. Então, ontem eu compus, eu depus, eu repus. Igualzinho. Não era se eu puser... Se eu puser. Então, se eu depuser, compuser, repuser, propuser, igualzinho. Sabe como se conjuga o verbo por, vai saber conjugar todos os outros verbos. E aqui o último? Da mesma forma, não era se eu pusesse? Se eu pusesse. Então, se eu repusesse, compusesse, depusesse, propusesse. Assim ficou mais fácil, né, de entender. Fica mais fácil. Mas não é que fica mais fácil. É a única maneira de aprender a conjugar esses verbos terminados em por. Por quê? Porque eles são derivados do próprio verbo por. Muita coisa, né? Muita coisa, hein? Podia dar uma repensada falando, de novo, próxima vez. Quem não é auditivo, vai falar, meu Deus, então entra no Gramática Online, tá tudo bonitinho lá, tudo Gramática Online, gente. A gente tira dúvida lá. Lógico. Quando a gente vai fazer as coisas aqui na TV, entendeu? Ou mesmo o cidadão ouviu, muito complicado, daqui a pouco entra lá no site, está lá gravadinho, tá bonitinho, lá. Escuta tudo de novo. Arrasou. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Muito bom de receber, aprender coisas novas. Obrigada. Que bom. Coisas novas não, né? Porque a gente já viu isso. É velho. A gente já viu isso na escola, né? O problema é que a gente esquece, a gente não tem costume de usar as coisas certas, aí acaba soando estranho para o ouvido, né? É aquilo que eu sempre digo, todos nós aprendemos isso na sala de aula durante 30 segundos, 1 minuto no máximo. Pronto, acabou. E aí, para memorizar tudo isso? Então, gente. Obrigada, então, estamos aqui para isso. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.